Amém? Quero compartilhar uma palavra com vocês nessa noite. E o tema vai ser edificados em Cristo. Está lá em Efésios, capítulo 4, dos versos 11 ao 16. A gente vai usar a Nova Almeida atualizada, essa versão. Pode tirar o fundo lá e colocar isso. A partir do verso 11, diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, verso 16, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Glória a Deus por esta palavra. Amém? Esse capítulo 4 de Efésios diz que Jesus concedeu dons aos homens para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação mútua. Então todos nós temos um dom, todo cristão tem um dom. Nós temos aptidões naturais, cada um tem uma aptidão. Um é mecânico, o outro é cozinheiro, cada um faz uma coisa muito bem. Tem gente que faz muitas coisas, mas nós temos sempre uma aptidão maior em algo para fazer. Isso é uma aptidão natural. E no âmbito espiritual, cada um de nós temos um dom que é um presente dado por Deus. 1 Pedro 4,10 diz assim: Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Então todos nós, irmãos, somos presenteados com dons pela parte de Deus, pela graça que nos foi dada. Para quê? Para a gente servir uns aos outros. O dom que nós recebemos, até a nossa aptidão natural que nós temos, é para servir alguém. Você usa a sua aptidão natural no seu serviço, no seu trabalho, para você ganhar dinheiro, mas de qualquer forma você está ajudando alguém que não tem aquela aptidão natural que você tem. O dom espiritual também dessa forma. Tudo que nós recebemos de Deus não fica em nós, é para nós ajudarmos alguém. E essa palavra em Efésios é para a edificação do corpo de Cristo, é para auxiliar, fortalecer a vida do nosso irmão, do nosso próximo. Amém? Esses dons relatados aqui, que nós lemos, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. São 5 dons ministeriais. Talvez você diga: não sei se eu sou profeta, eu não sei se eu sou pastor, não sei o que Deus me chamou. Esses são dons ministeriais, específicos. Talvez na tua caminhada cristã Deus te oriente em algum ministério desse, em algum dom ministerial. Eu conheço pessoas que começou a tocar na banda comigo, na igreja, já uns bons anos atrás, e hoje é pastor, outro é evangelista. Então, na nossa caminhada cristã, Deus vai direcionando a gente, e são ciclos que mudam na nossa vida.
Você caminha até você descobrir o que Deus me chamou para fazer. Não sei. Comece a fazer, comece a orar. Às vezes é uma oportunidade que Deus te dá em alguma área de servir no corpo de Cristo. Você começa. E nesse trajeto Deus vai te orientando. As coisas vão acontecendo, Deus vai movendo. E acaba que Deus te chama para ser de repente um pastor, um evangelista, um mestre. Não é verdade? Mas nós temos também dons espirituais, que temos pela graça de Deus, cada um de nós temos um dom espiritual. 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 8 ao 11, diz assim: porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um é dada a variedade de línguas e a outro, capacidade de interpretá-las, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as cada um individualmente, conforme Ele quer. Quem distribui os dons? O Espírito. Ele que presenteia cada um de nós. Como que a gente descobre isso? É a sua relação com o Espírito Santo, é a sua caminhada de vida, é a sua busca. Deus vai te revelando isso. E Ele te presenteia a cada um, conforme o Espírito dá. Amém? Glória a Deus. E nós queremos compartilhar com vocês essa palavra, para a gente falar sobre um pouquinho sobre a edificação mútua e a edificação individual ou pessoal, como expressão da maturidade espiritual e da unidade da fé. Para que serve isso tudo? Para que Paulo falou isso em Efésios 4, 11, 16? Por que ele falou aqui em 1 Coríntios 12, que nós acabamos de ler? Os dons ministeriais, os dons espirituais, e nós já falamos aqui, para a edificação do corpo de Cristo. Nós precisamos nos edificar uns aos outros, e a nos edificar pessoalmente. Amém por isso? A edificação mútua. Existem práticas, irmãos, na nossa vida cristã, que não depende, por exemplo, de estar num local como esse. Não depende. Por exemplo, a adoração. Você precisa vir na igreja para adorar? Sim ou não? Não. Você pode adorar em casa? Com certeza. Mas por que você vem aqui? Para buscar? Para adorar? Tudo isso? Então, são coisas que não precisa necessariamente estarmos juntos. Nós podemos adorar a Deus em casa, onde nós estivermos, mas também nós precisamos estar aqui, com uma adoração coletiva, uma adoração como o corpo de Cristo. E essa adoração não substitui a adoração individual, pessoal, que você precisa ter em casa. Não vou na igreja para adorar, porque essa semana foi turbulenta. Mas por que você não adorou durante a semana em casa? Então, essa adoração coletiva é tão importante quanto a pessoal, mas não substitui a pessoal. Entende? Quando se trata de edificação, ela pode ser também individual, quanto mútua. E nós precisamos das duas. Nós precisamos nos edificar pessoalmente, e não necessariamente estarmos juntos, mas com muita importância, precisamos congregar e estarmos juntos para nos edificarmos, porque os dons é para a edificação do corpo de Cristo. Se a gente não congrega, se a gente não convive, como é que vai existir essa edificação mútua? Quem vai fortalecer você na sua caminhada quando você estiver fraco? E se algum irmão ou irmã estiver junto com você, se sentir fraca, e você está ali fortalecido naquele momento, quem vai fortalecer aquele irmão? Você. Amém? Um edifício, irmão, sem alicerces, ele faz o quê? Ele
assim é nós cristãos, sem edificação pessoal e sem a edificação mútua. Isso é muito importante, é a base para o nosso relacionamento. A Bíblia nos chama não apenas ao crescimento individual, mas a contribuir ativamente para o crescimento um do outro. Isso é fato para muitos, todos nós temos conhecimento disso. Mas a grande pergunta é: temos colocado isso em prática? Está funcionando isso na gente? A gente está conseguindo nos edificar e com isso auxiliar, ajudar nosso irmão que está caminhando com a gente? A edificação pessoal e mútua são interdependentes e essenciais no plano de Deus para a igreja. Quantos não estão entendendo? Diga amém. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Edificação pessoal. O que é edificar? Edifício. Edificar. Construir sobre o quê? Algum fundamento. Então nós somos chamados para edificar-nos pessoalmente, edificar uns aos outros, mas essa edificação é feita sobre um fundamento, e a fundação ela já foi colocada. 1 Coríntios 3:11 diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ele é a base, Ele é o nosso fundamento. Toda a construção, tudo aquilo que a gente constrói como relacionamento, como edificação, está sendo sob Cristo. Ele é a nossa base. Você já ouviu alguém dizer, talvez sua mãe, seu pai, seus avós, ou alguém do seu convívio: olha, meu filho, você precisa ouvir algumas coisas que edificam, você não tem que ficar ouvindo isso aí não. Quantos já ouviram isso aí? Alguns. Não vê essas coisas, isso não te edifica. Não veja esses filmes não, isso não te edifica. Já falaram isso para você? Por que falaram isso? Mesmo sem saber, e às vezes nós repetimos algumas palavras, algumas coisas que nós ouvimos, mas com uma verdade muito grande. Não vê isso não ouve aquilo, isso não vai te edificar. Porque quando a gente ouve e quando a gente vê, isso constrói. Edificar é construir. Constrói o quê? Conceitos, crenças, constrói pensamentos, constrói verdades, ou pelo menos aquilo que a gente acha verdade, porque ouviu e viu. Constrói mais o quê? Comportamentos. Por isso que ver algumas coisas e ouvir algumas coisas não edificam para o bem, edificam coisas ruins, edificam conceitos, pensamentos, aquilo que vai se tornando comportamentos na nossa vida, ou na vida de muitos. Não, já acostumei com isso. Você sabe que a gente acostuma com muita coisa errada no ser humano. Ele acostuma comer errado, ele acostuma dormir errado, ele acostuma acordar errado, e está tudo bem, o corpo acostuma errado, só que um dia o corpo grita, o espírito, a alma do ser humano também, vai se acostumando com coisas erradas, ouvir coisas erradas, ver coisas erradas. Você está construindo, você não está percebendo, mas alguém de fora percebe e fala: filhão, não ouve mais isso não, isso não está te edificando. Não, que isso, você é chato. Está construindo, mas você não está percebendo. Então a grande questão nesse sentido, é filtrar o que a gente está vendo e ouvindo. A gente percebe muito pelos 5 sentidos, principalmente pelo ouvir e por ver. Nós nos alimentamos pela boca fisicamente, mas a nossa alma, nosso coração, nosso espírito, ele é alimentado por aquilo que vemos, por aquilo que ouvimos. Isso entra no nosso pensamento. Se você começar a dar corda nisso, começa a gerar isso cai no coração, começa a ter
sensações que aquilo ali realmente é uma verdade que você precisa viver, e aquilo começa a virar um comportamento na sua vida. Quantos estão entendendo? Digam amém. Mas como podemos nos edificar? A edificação pessoal começa com práticas de disciplinas espirituais. Eu quero falar sobre 3 aqui. A oração é uma prática espiritual e que edifica, e a gente precisa disso. A comunhão com o Espírito Santo, falar em línguas, a leitura da palavra, entre outras, jejum, são práticas espirituais. A primeira que eu quero compartilhar, isso são disciplinas espirituais. E quando a gente fala de disciplina, não sei se alguns têm mais dificuldades com disciplina, né? Outros não, outros se adequam muito rápido. Olha, aqui funciona assim, assim, assim. Ah, meu amigo, botou regra, disciplina, o negócio já... Ou você opta em, beleza, vou fazer esforço para mim, porque eu quero isso, ou você deixa correr. Tem gente que tem dificuldade com disciplina, e na vida espiritual, irmão, a gente precisa ter disciplina. A disciplina é a capacidade de a gente controlar impulsos, manter o foco, agir sobre regras. Quantos têm dificuldade aqui com disciplinas? Então, aí a gente precisa de um pouquinho mais de esforço para isso, para as coisas funcionarem. E aí, se a gente não tiver disciplina, aquele projeto que a gente começou para no meio do caminho, e a gente desiste, não vai funcionar, e pronto, aí abortou o projeto. A gente precisa de disciplina, é fazer aquilo que precisa ser feito. Oração, quero compartilhar com você sobre isso. A oração não se trata apenas de pedir, e a gente... Normalmente, quando vai orar, o foco da oração é petição. Senhor, eu estou aqui hoje, eu quero te pedir. E pronto, já começa a pedir. Então, a oração não se trata só de pedir, mas de adorar, confessar, agradecer, interceder. Isso faz parte da oração. Então, é disciplina espiritual. Você pode pedir? Claro que você pode pedir. Que Deus é o único que a gente pode pedir, e Ele vai ouvir, e Ele vai responder, mas a gente precisa saber que a nossa oração também precisa ser de confissão. A gente não dobra os joelhos, não sei se alguns dobram os joelhos, mas você não ora somente, oh Deus, eu estou aqui, eu vou te pedir por esse dia, quero te pedir por isso, quero te pedir por essa semana, quero te pedir, Senhor, eu estou aqui, quero confessar meu pecado. E aí na sua mente diz, que pecado? A gente peca todo dia? Sem querer, querendo, às vezes, né? Te fala alguma coisa, levanta a voz com alguém, omite uma ajuda. Então a gente confessa também. A gente também agradece. A gente precisa não só agradecer o alimento, mas agradecer as suas conquistas. Não é pela sua capacidade, não, eu estudei para isso, não, eu sou o cara. Mas se Deus não te dá a oportunidade? Então, tudo que temos vem dEle. Então, é agradecer, é adorar a Ele. Orar é um diálogo que nós precisamos ter com Deus o tempo todo. Mas a oração é muito importante quando nós tiramos tempo para adorar. E tudo na nossa vida, irmãos, envolve uma moeda de compra muito preciosa que nós temos, o tempo. Às vezes alguém que parar com você para conversar, você fica, fala para caramba, meu Deus do céu, tá roubando seu tempo? Oh, meu Deus, o cara não para de falar, não. Ele quer falar, ele encontrou um psicólogo em você, ele quer só falar, e você só para ouvir às vezes. Então o teu tempo é muito precioso, só que a gente gasta o nosso tempo de maneira desordenada, é ou não é, irmãos? Sim ou não? Quando você se dá conta, já foi 1 hora de celular, 1 hora no Instagram, 1h30 no Facebook, rolando reels e shorts do YouTube. Quando você olha,
rapaz, agora não dá tempo de fazer mais nada, agora acabou, pronto. Perdeu tempo ou ganhou tempo? O que você fez ali? Só viu a vida dos outros, deu risada. É errado? Não, mas a gente precisa pegar o nosso tempo, que é tão curto, valioso. Muita gente casada, com 1, 2, 3 filhos como eu, a vida corrida, a gente sabe disso, só que a gente não aplica isso. E aí? Conhecimento é tudo? Não. Tem muita gente que sabe muita coisa, mas não aplica. Tem gente que tem conhecimento, que a bebida faz mal, que o fumo faz mal, mas estão agarrados lá, estão presos. Algum certo tipo de comida, dependendo do seu estado de saúde, faz mal, você come escondido. A gente precisa de regra, precisa de disciplina, a coisa só funciona se depender da gente. Não, Marco, depende de Deus. Claro que depende de Deus, mas e a nossa parte? A gente, não, Deus, o Senhor sabe. Ele sabe, e a gente sabe também. Se a gente tem consciência do que a gente precisa fazer e não faz, a Bíblia diz que não é só pecar que faz mal, que faz errado. A Bíblia diz que o bem que a gente sabe fazer e não faz, a gente comete pecar também. Então, o cuidado pessoal, o cuidado com quem está do nosso lado, cônjuge, filhos, a gente precisa entender isso aí. 1 Tessalonicenses 5,17, orem sem cessar. Não é só no momento da comida ou antes de dormir, sem cessar, durante o dia. Às vezes estou trabalhando lá, dias quando Deus dá uma palavra, eu tenho que anotar, tenho que pegar um papelzinho, anoto, falei, meu Deus, aí eu anoto um rascunho em casa, eu passo a limpo, aí eu vou, né, Deus, e aquela palavra ali que o Senhor me deu? Vai gerar alguma coisa ali. E às vezes eu compartilho com alguém lá na empresa, lá, tem alguns da Stan aqui, e às vezes tem gente que lá, rapaz, ó, palavra assim, assim, assim. Eu já compartilhei algumas palavras lá dentro da Stan, lá na minha sessão. O pessoal, rapaz, ó, é Deus falando, que me arrepiei tudo. Eu falei, é isso, e eu vou passando. Em todo tempo, é você orar. Você está na máquina, trabalhando, está dirigindo, se lembrar de uma situação, veio na tua mente uma pessoa, rapaz, por que veio essa pessoa um tempão que eu não vejo? Liga para ela, manda um zap para ela, ou ore por ela, orar e sem cessar. Mas é importante não somente orar durante o nosso dia, mas também tirar tempo para orar, tirar 5 minutos ali, 10 minutos. Mateus 6,6 diz, mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Jesus ensina que a oração pessoal é um lugar de encontro íntimo com Deus. E esse relacionamento, ele nos fortalece, esse relacionamento no secreto, ele nos fortalece. Talvez você esteja fraco espiritualmente, talvez Deus esteja falando com você, e realmente Ele está falando, talvez não está falando. O que você precisa fazer para se fortalecer? Orar. Estou falando da oração, vamos falar outros pontos aqui. Orar te fortalece. Ah, mas eu estou muito fraco, eu estou cansado. Mas você vai fazer o quê? Orar. Ah, mas meu tempo é corrido. E as redes sociais? Desliga lá um pouquinho, vai dar certo. Vai ou não vai? Oh, glória. Lucas 5,16, Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Se Jesus fazia isso, por que você não faz? Por que eu não faço? Sou melhor do que Jesus quando esteve aqui na terra? Tinha uma rotina, né, com os 12 discípulos ali. Ele falou, olha, fica aí, vai dando umas voltas que eu vou orar, eu tenho que ficar sozinho. Fica sozinho, irmão. Puxa um livro, lê, puxa a Bíblia, lê um capítulo, ora. Começa a ter comunhão com o Espírito Santo. Isso vai te edificar pessoalmente. E essa oração vai produzir muita coisa na sua vida.
Eu vou falar aqui, depois se você quiser ver essa live novamente e anotar os versículos, ou se você quiser anotar aí também. O que a oração produz? Ela transforma o nosso interior. Lá em Romanos 12, verso 2. Ela aumenta a nossa fé. Lucas 17, 5 e 6. Eu não vou ler, mas você vai anotando aí. Depois na live você busca também. O que a oração produz? Nos faz sensíveis ao Espírito Santo. Atos 13, 2. Nos torna resistentes, fortes espiritualmente. Efésios 6, 18. E a oração traz alegria, ela traz paz. Romanos 15, 13. Olha quanta coisa a oração produz na nossa vida. Eu ouvi uma frase que diz: ore, não até Deus te ouvir, mas até você ouvir a Deus. Porque a oração é um diálogo. E parece que quando você ora, só você fala. E aí, Deus, como é que é? Não vai falar não? Não vai responder? Ele vai responder. Mas a gente está longe, a gente está buscando essa intimidade. Mas continue orando, até um momento que Deus realmente vai falar com você. Vai falar na sua mente, no seu coração, vai trazer uma orientação, e aí você pensa que é uma ideia. Eu tive uma ideia. Claro que teve. O Espírito Santo falou com você. Já experimentou isso? Você acha que foi uma ideia? Eureka! Eu tive uma ideia, Léo. Foi o Espírito Santo que falou com você. Que você está buscando isso, você está colocando alguma coisa diante de Deus. E Deus vai te revelando. Então nós precisamos orar. Precisamos ter comunhão com o Espírito Santo. Judas, capítulo 1, verso 20, diz: mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito. Orar no Espírito é um meio de ser edificado. E isso alicerça a fé, aumentando a sensibilidade à presença de Deus. 1 Coríntios capítulo 14, verso 4, Paulo diz assim: o que fala em línguas a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Quando alguém ora ou fala em línguas, está sendo espiritualmente fortalecido, renovado, porque ele diz: quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Edificação pessoal, ele é renovado, o seu interior é edificado, mesmo que outros não entendam o que está sendo dito, e a menos que haja interpretação, diz que edifica a igreja. 1 Coríntios capítulo 14 ainda, no verso 1 e 2, diz assim: sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente de profetizar, pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Ainda no capítulo 14, verso 14 e 15, diz assim: porque se eu orar em línguas, Paulo falando, o meu espírito de fato ora. Se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei então? Vou orar com o espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o espírito, mas também vou cantar com a mente. A importância de nós orarmos no Espírito. De fato, precisamos ter comunhão, irmãos, com o Espírito Santo. A gente fala pouco do Espírito Santo, né? Sim ou não? Sim ou não? Sim. A gente fala em Deus, fala em Jesus. E o Espírito Santo? Está onde? Está no céu? Hã? Aqui dentro. Está aí dentro? Jesus, quando foi assunto aos céus, olha, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o outro Consolador, o Espírito Santo. Então o Espírito Santo está morando aí dentro, ele faz morada. Tá? E ele é uma pessoa. Digo, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é uma pessoa, irmãos. Tem gente que acredita que o Espírito Santo é uma força, é uma energia, um negócio que acontece, assim, um poder vindo de Deus, é uma coisa criada, é um sentimento. Tem gente que tem essa percepção, é um anjo, é alguma coisa, sem que a Bíblia relate nada disso.
A Bíblia diz que o Espírito Santo é uma pessoa, e a gente precisa se relacionar com essa pessoa, a pessoa do Espírito. Diga: Espírito Santo, eu preciso me relacionar contigo. Eu preciso mais disso, irmãos. Não sei vocês, de repente alguém aí é amigão do Espírito Santo, sabe? Ouve Ele. Mas eu tenho essa necessidade. Espírito Santo, me ajuda, fala comigo. Na hora que a campainha toca, né? Não fala, não faz, ou fale isso, venha para cá. Ele dirige, Ele conduz a nossa vida. O Espírito Santo, Ele fala. Atos 13, 2, vai anotando aí, depois você vê na live lá. Ele fala? O Espírito Santo fala. A Bíblia diz que o Espírito Santo ensina. João 14, 26, diz que o Espírito Santo intercede. Romanos 8, 26, diz que o Espírito Santo pode ser entristecido. Efésios 4, 30, e diz que ele tem vontade própria. 1 Coríntios 12, 11. E nós lemos que nós precisamos ter comunhão com o Espírito Santo. A oração, a comunhão com o Espírito Santo. E você diz assim: olha, eu não sei se eu falo em línguas, eu não sou batizado com o Espírito Santo. Falar em línguas, irmãos, é uma das evidências do batismo com o Espírito Santo. Ah, mas eu não falo em línguas, e aí? Eu não vou ser edificado? Porque Paulo fala que quem fala em línguas é edificado. E eu não falo em línguas. Eu sei, eu não falo em línguas. E aí? Não sou edificado? É edificado. Pelo terceiro ponto que nós vamos ler, pela leitura da palavra de Deus. Leitura da palavra, a palavra de Deus é a fonte de crescimento, maturidade, transformação e edificação espiritual. Como é que está a nossa leitura aí, irmãos? Como é que está a sua leitura? Não precisa dizer. Como é que está a sua leitura da Bíblia? Você lê aos domingos, quando é projetado aqui, ou você tira alguns momentos durante a semana, lê, marca versículos? Como é que está aí? Te edifica. Lê a palavra. Não, eu gosto de ler alguns livros assim, de séries, Harry Potter, esses livros meio loucos assim. Ah, que coisa legal. E a Bíblia? Você entende tudo, mas os versículos, você lê e alguém te pergunta: e aí, o que você leu? O que você aprendeu desse versículo? Ah, não sei explicar não. Se você não sabe explicar, não, eu sei para mim. Então, você sabe para mim, você sabe para você, consegue explicar. O que a gente lê, a gente está entendendo? O que a gente lê, vê, ouve uma Bíblia falada, está edificando? Você está entendendo o que você está lendo? Não entendo nada, Marcos. Eu leio, marco lá que eu li o capítulo tal, mas não entendi. Eu leio só antes do trabalho, assim, rapidinho. A gente está com uma ferramenta poderosíssima que é a palavra de Deus. A gente precisa entender isso aqui. Ah, mas como que eu entendo? Pergunte a alguém que está aqui na igreja. Irmão, me ajuda aqui, Léo. Eu li um capítulo assim, assim. Me ensina, me ajuda. Te ajuda, irmão? Busque informações, busque esse conhecimento, busque a sabedoria. Essa palavra muda o seu interior, essa palavra edifica o seu espírito, te fortalece. Se não está acontecendo isso, irmão, você está fraco espiritualmente. Isso funciona, isso não tem que funcionar, isso funciona, essa palavra poderosa funciona na vida de muitos irmãos. E a gente precisa entender. A pessoa está 5 anos, 10 anos na igreja, não consegue explicar um texto, não consegue entender a letra, a palavra não sai dali e entra no coração. Como é que está essa leitura aí? Como é que está essa forma de ler? Há um tempo, esse ano, trouxe uma palavra aqui,
sobre o Gideão, aqueles 300 dos Gideões, né? Que foram separados. O Gideão apresentou alguns 1000 lá, uns 32 mil soldados lá para uma guerra contra os filisteus, que era 150 mil. Assim. E aí Deus fala: tem muita gente aí. Não, faça não, Deus. Não, aí não. Eu estou pedindo a tua ajuda. Está fraco o negócio aqui. Olha só a quantidade de homens aqui. Não, tem muita gente aí. E aí Deus dá uma ordem. Falou: olha, manda embora aí todos os covardes. Falou: Deus mandou embora todos os covardes. Saiu uma turma. E aí, mingou. Aí eu falei: Deus, aí o que você me arrumou? Ah, não, tem muita gente ainda. Não, aí não. Não dá não. Vamos passar uma segunda peneira aí. Sério, Deus? Sério. Leva lá no rio. Manda todo mundo beber água. E aí aquele que pegar água assim, e beber, você pode mandar embora. Aquele que beber água aí, vigiando aqui, aí você separa. Aí esses que beberam água vigiando foram os 300. Mas Deus não mandou separar e mandar embora os covardes? Foi. Automaticamente ficaram os fortes, os valentes. Mas mesmo assim, entre os fortes e os valentes, Deus mandou passar mais uma peneira. Aquele que sabia beber água. Olha só, os 300 foram os guerreiros que sabiam beber. O que é a água? A gente tem que saber beber essa água, irmãos. Não é beber de qualquer maneira. Ah, o senhor é meu pastor, nada faltará. Anotei, pronto. Está no aplicativo lá, vou marcar que eu li, fiz a leitura de hoje. Vamos saber beber essa água, devagarzinho, calma, não corre. O que essa água está fazendo com você? Está nutrindo, está te fortalecendo. Tem que saber beber essa água. Há quem dá um glória a Deus aí. Ela é tida como a água da vida. Quando temos a sensação, irmãos, de que precisamos de água, nosso corpo sinaliza, não sinaliza? Quando você sente sede é porque o corpo já está. Água, manda água. Você sente, boca seca, você está trabalhando o tempo todo ali. Rapaz, não bebi água hoje. 10 horas da manhã não bebi água ainda. Preciso beber água. Mesma coisa, espiritualmente, o Espírito Santo sinaliza para a gente que a gente precisa de água. E a gente precisa ter esse discernimento, entender que o Espírito Santo está falando com a gente. Bebe da água, você precisa fortalecer. A palavra edifica pela renovação da mente. Romanos 12, verso 2 diz assim, ó: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos entenderam esse texto? Vou chamar alguém aqui para explicar. Como é que a gente experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Todos querem isso. Deus, eu preciso saber da tua vontade para a minha vida. Todos gostam, ou precisam, ou buscam isso? Ou é a sua vontade que tem que ser a número 1? É a vontade de Deus, né? Então, a gente precisa, vamos perguntar para o texto: Senhor, eu preciso saber da tua vontade para a minha vida. E ela diz que ela é boa, agradável, é perfeita. Como que eu sei disso? Não vivam conforme os padrões deste mundo. Isso não vai te edificar. Como assim? Não veja isso, isso não vai te edificar. Não ouça isso, isso não vai te edificar. Padrões. Não vivam conforme os padrões do mundo, mas deixem que Deus os transforme. Deus vai transformar pela renovação da mente. Como é que eu renovo a mente? Pela pá. Então, quando eu leio a palavra, ela renova a minha mente. Falo, agora eu entendi. Aí, quando eu sou renovado, eu posso experimentar a vontade
de Deus. Amém? É difícil? Ou é simples? Falei, agora eu entendi o Romanos 12, 2. Eu preciso renovar a minha mente pela leitura da palavra. E eu tenho que saber beber essa água tranquilamente. Quando eu renovo a minha mente, aí sim eu vou saber qual é a vontade de Deus para a minha vida, que ela é boa, perfeita e agradável. Agora a grande questão é a gente aplicar isso, irmãos. Às vezes a gente ora, pede alguma coisa a Deus, a gente fecha a Bíblia e vai lá e faz a nossa vontade. Eu vou dar meu jeito, porque até Deus responder, eu vou dar meu jeito, vou fazer isso, vou falar aquilo, vou tomar essa decisão, vou comprar isso, vou vender aquilo. É ou não é? Esse é o ser humano. A leitura e a meditação das Escrituras transforma o nosso entendimento, ajustando a nossa vida à vontade de Deus. Isso produz crescimento verdadeiro, um crescimento espiritual verdadeiro. Quando os nossos pensamentos estão voltados para a palavra de Deus, tudo muda. Nossas crenças, e é pelo poder dessa palavra. Com isso, o nosso comportamento é mudado. Quando eu falo comportamento, é o nosso testemunho. Nosso comportamento é mudado pela leitura e entendimento da palavra. O que ouvimos muda a nossa mente, muda as nossas crenças, muda as nossas atitudes, e isso tanto para o bem quanto para o mal. A gente precisa considerar, irmãos, algumas coisas importantes. O crescimento pessoal, ele não pode ser delegado. Nós estamos falando de edificação pessoal. O crescimento pessoal não pode ser delegado, e é responsabilidade pessoal. É sua responsabilidade crescer espiritualmente, se fortalecer. Ore por mim, estou fraco. Alguém vai orar por você, alguém vai te ajudar em oração. Mas o que acontece é que muita gente fala assim: Léo, ore por mim. Ô irmão, vou orar, em quê? Eu estou precisando disso, eu estou passando por isso, estou passando por aquilo. Não, com certeza, irmão, pode contar. O Léo durante a semana está lá com o meu nome lá. Senhor, abençoa o Marcos lá e tal. E eu, assim, beleza, sei que o Léo vai orar por mim, então eu vou tocar a minha vida, alguém está orando por mim. Eu sei que isso não acontece aqui. Na parte sul do Brasil, irmãos, eu morei lá, tem muita gente assim. Eles pedem oração, as pessoas realmente vão orar, vão interceder, mas elas sabem que alguém está orando por elas, e elas mesmo não oram. Elas vão lá, tomam suas decisões. Você sabe que isso acontece muito no sul do Brasil. Aqui no sudeste, não. É responsabilidade pessoal. Eu só me fortaleço quando eu faço o que precisa ser feito. Dia desse eu dei um exemplo aqui. Por exemplo, eu quero fazer um exercício, uma academia, me fortalecer, né? Passei dos 30, então a gente precisa, né? E aí eu vejo uma academia boa aqui em Friburgo, e aí eu peço ao meu filho ali, eu falo: olha, eu vou pagar uma mensalidade. Se você pagar anuidade, você tem um desconto, então passa lá no cartão. Ele vai na academia por mim, mas eu preciso ficar forte. Isso vai acontecer, irmãos? Vai ou não vai? Oi? Não vai acontecer? Sério? Você acha que se alguém só orar por você, ler a Bíblia por você, você vai ficar forte espiritualmente? Sim ou não? Não é difícil entender isso, irmãos. A nossa vida cristã não se simplifica somente a um culto de domingo, ou quarta domingo. Quarta e domingo a gente se reúne como igreja, para a gente fazer um barulho santo nesse lugar. Porque tem gente que ora, tem gente que lê a Bíblia, tem gente que adora durante a semana. E aí quando junta essa turma toda aqui, as brasas estão queimando. Aí começa o culto, meu irmão, é explosão de louvor e de adoração. É isso que precisa acontecer. Eu preciso, como indivíduo,
buscar isso, me fortalecer. Um cristão saudável espiritualmente edifica outros com mais eficácia. Sei que todos querem se sentir útil no corpo de Cristo, é verdade ou não? Eu acho que sim, fazer alguma coisa, ajudar alguém, eu quero fazer alguma coisa, mas você tem buscado e se preparado para isso? Tem gente que quer cantar no louvor. Eu comecei com 15 anos no louvor, estudei violão com 14 anos, uns 4 meses na época, a gente não tinha dinheiro para pagar, o professor parou de dar aula, e aí me jogaram no fogo, pá! O rapaz da guitarra saiu. Você quer ajudar? Toma aí. 4 meses de aula de violão. Aí eu com 15 anos, nunca tinha colocado uma guitarra no pescoço. Guitarra pesada, magrinho. Cheguei a me envergar assim. 1 hora de louvor. E eu congregava na igreja, numa congregação muito pequenininha, que só tinha um rapaz no violão e um microfone para o dirigente. Não tinha som, não tinha nada. E quando eu fui para a sede, na igreja onde eu congregava, era uma igreja grande, gente, eu tocava de cabeça baixa. Quando eu levantava, eu tremia igual um bambu, assim, de nervoso, com medo. Vocês estão rindo, né? Era assim, há 35 anos atrás. Vocês vão fazer conta, 35 mais 15? Sandro está aí. Mas, gente, a gente precisa se preparar. Eu quero cantar no louvor. Tá, você canta onde? Em lugar nenhum. Você tem buscado isso, aprendido isso e tal? Não. Mas por que você quer cantar ali? Eu acho bonito. Não, irmão. Fácil não. Eu quero tocar bateria. Você está fazendo aula? Não. Mas por que você toca bateria? Eu acho legal a bateria. Mas você não está estudando? Não. Mas por que você quer vir aqui? Eu quero pregar. Pastor, me dá uma oportunidade para pregar. Você está estudando teologia? Está buscando... Não. Entende? A edificação pessoal, a busca do crescimento espiritual, do fortalecimento pessoal. O que nós lemos lá no começo, irmãos, é Filipenses 4, a partir do verso 11, diz que Ele concedeu os ministérios para a edificação do corpo de Cristo. Se eu não consigo me edificar, o que eu quero fazer para edificar a vida dos outros? Eu não estou conseguindo dar conta da minha vida. Como é que eu vou cuidar da vida de alguém? Essa palavra, irmãos, é para a gente despertar nessa noite. É você querer fazer as coisas. Está funcionando para você? Deus está ministrando no seu coração, Deus está te falando, o Espírito Santo está te fortalecendo. Eu quero ser útil, mas você está funcionando pessoalmente? Você está tendo tempo para orar, buscar? Você sabe se você tem uma aptidão natural, não só o talento, o dom espiritual, mas uma aptidão para a música? Eu não sei, eu quero descobrir, mas quero descobrir aqui. A gente precisa regrar a nossa vida, entender aonde que eu estou, para onde que eu vou, e funcionar. A Bíblia diz sobre isso. Deus está dando dons, irmãos, presente para todo mundo aqui tem um dom. Mas o que a gente está fazendo com esse dom? É para funcionar no corpo de Cristo, é para a edificação do corpo de Cristo, mas primeiro é para a edificação pessoal. O que você tem feito com a sua vida espiritual para ajudar os outros? A gente só dá o que tem. A gente só dá o que tem. A minha mãe fala isso. Filho, a gente só dá o que tem. Mãe, você está fazendo isso. Filho, a gente só dá o que tem. Minha mãe tem um coração, eu acho que a mãe de vocês também tem, né? Um coração enorme. A gente só dá o que tem, filho. Mas está fazendo... O que você tem hoje? O que você pode oferecer? O desafio aqui, irmãos, é que venhamos a nos edificar pessoalmente, para assim podermos cooperar no corpo de Cristo. E eu tenho certeza de que o pastor Sérgio está ouvindo ou vai ouvir a nossa mensagem aqui,
e dos demais pastores, dos que caminham já há algum tempo na igreja, é que aqueles que estão chegando realmente nos ajude, nos fortaleça a tomar conta de algumas pessoas, de fortalecer uns aos outros. Mas essa palavra, principalmente, é para a gente entender que a gente precisa se fortalecer, pessoalmente. Edificação mútua. Mais um pouquinho, Efésios 4, verso 11, que nós lemos, diz assim: e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento, para o desempenho do seu serviço. Todos juntos? Para a edificação. O que é edificar? Estamos aprendendo? Edificação. Edificar é construir. Efésios 4, ainda no verso 7 e 11, e aí na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim, porém cada um de nós recebeu um dom especial, de acordo com o que Cristo deu. Foi Ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Esses dons ministeriais que nós falamos, mas vêm dos dons, dos talentos, dos dons espirituais que nós temos. E a gente precisa desenvolver isso, buscar isso em Deus. Ele diz que Deus deu dons, ou concedeu, no verso 11, Ele mesmo concedeu. O que é conceder? Presentear. Cada um de nós fomos presenteados para administrarmos esses dons. Todos nós temos um dom e precisamos buscar em Deus e descobrir o que Ele nos chamou para fazer e aperfeiçoar esse dom para usarmos para a edificação da igreja. O seu dom não é para benefício próprio. Entenda o que Deus lhe confiou. A gente precisa entender o que Deus está te confiando. Talvez você saia daqui hoje, ou durante essa semana, buscando isso em Deus. Deus, foi falado lá, eu li, o Senhor concedeu, presenteou cada um de nós com dons, com talentos. Qual é o meu dom? O que eu preciso fazer? Comece com a edificação mútua, comece a orar, comece a ler mais, comece a buscar orientação na palavra de Deus. O Espírito Santo vai começar a falar. Quando você tiver uma ótima ideia, olha, eu tive uma ideia, não, o Espírito Santo está revelando para você alguma coisa aí, muito especial. Entenda que Deus lhe confiou esse dom, e é para edificar o corpo de Cristo. 1 Coríntios 14, 26 diz assim: que fazer então, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem um salmo, outro tem um ensino, este traz revelação, aquele fala em línguas, e ainda outro faz a interpretação. Que tudo seja para edificação. Congregar, irmãos, te dá a oportunidade de ser usado por Deus e de ser abençoado pelo seu irmão. Tem gente que não, muita gente, talvez você conheça muita gente que não frequenta mais igreja. Ele só se edifica, não sei se a gente poderia usar essa palavra, se edifica pessoalmente, ora em casa, lê a palavra em casa, canta sozinho no banheiro, mas ele não quer congregar. Ele acha que é um sistema religioso aí funcionando. Não sei de onde que tiraram isso, o sistema religioso. Você vê cada coisa na internet, cada coisa assim durante o dia. Pessoas que já passaram, já congregaram, já serviram no corpo de Cristo. Aí ele deu alguma coisa na cabeça dele que isso é um sistema. O pastor faz isso, o pastor faz aquilo. Eles colocam um fundo musical para lavar a tua mente, a tua cabeça. Você acha que isso vem de Deus, irmão?
pessoas começam a falar, e se você der ouvido, isso não vai te edificar. Se você der ouvido, rapaz, pior que ele tem razão, pronto. Uma vez uma pessoa falou comigo, não, a gente está se reunindo na casa de alguém. Mas você não vai congregar? Não, não congrego mais. A gente se reúne lá. Vocês se reúnem. E quem, sim, mais ou menos fica na frente? Eu leio, tal. Falei, então você é o pastor lá do pessoal. Não. Irmão, pelo amor de Deus. Alguém tem que estar encabeçando isso. Agora, que está fora da palavra, tá. Paulo diz, olha, congrega. Não faça como alguns que não ficam congregando. Como é que a gente vai edificar uns aos outros se a gente não congrega? Aí divide. Toda casa dividida não subsiste. Todo reino rachado, dividido, não subsiste. Você acha que isso vai para frente, irmãos? Comunhão rachada, rompida. Léo. A gente precisa buscar mais a Deus, irmãos. A gente precisa filtrar o que a gente está ouvindo aí. Vamos congregar. Vamos buscar a Deus. Efésios, capítulo 4, ainda no verso 15 e 16. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é a cabeça? Cristo. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação da parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. É o auxílio de todas as juntas, é dar e assistir e atender, a cooperação de cada parte, cada um coopera, é a energia, é o ato de trabalhar, é a eficiência, ser ativo. O Senhor Jesus quer que cada um de nós sejamos ativos no corpo de Cristo, participemos, não só ouvintes, praticantes. Falou, olha, Deus me deu um talento, eu posso te ajudar em alguma área, não somente na música, mas em qualquer um. Deus deu um talento para o Léo, Deus deu um talento para algum outro irmão, que o Léo não tem, e cada um edifica um em si mesmo. Congregar, irmãos, não é assistir o culto. Vamos lá no culto, vamos assistir o culto, a gente ouve isso aí, vamos assistir o culto. É participar ativamente na edificação da igreja. Por isso que a gente fala, a gente busca isso em casa. Quando a gente se reúne como igreja, é porque cada um já cultuou em casa. Teve seu devocional, sua leitura, ouviu uma música nova essa semana, cantou, botou lá, as donas de casa botam o som alto, música nova, vai cantando, vai se edificando. Busca isso. Colossenses capítulo 3, versos 16 e 17, diz que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Tudo, irmãos, tudo que nós fizermos, nós precisamos glorificar a Deus em tudo. Amém? Efésios 5, 18 e 20 diz assim: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Como que eu vou me encher do Espírito? Está explicando o próximo verso. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que a gente se enche do Espírito, falando entre vocês. Diga para o seu irmão, esse negócio de dizer para o seu irmão, pelo amor de Deus, não... então não se encha do Espírito. Aí é outra coisa que nós comentamos um dia desse, né?
Esse negócio de dizer para o irmão, não, dá a mão para o seu irmão, que dá a mão, não, vim cultuar, vim ficar sentadinho. A gente não participa, não interage. Sai do seu lugar, vamos cantar um hino de comunhão. Não vou sair não. Não sai, irmão. Fica sentadinho, assiste o culto. Mas você que entende que precisa se encher do Espírito. Você fala alguma coisa para o seu irmão, aí você olha, o irmão está lá, meu irmão, que bom que você está aqui hoje, Deus abençoe a sua vida, tá? Deus abençoe a sua semana. Fale alguma coisa que edifica. E a gente se enche do Espírito, falando com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. Os dons que temos, eles não são uma base para a edificação da igreja. Mas não entendi agora. Você falou sobre os dons? Não. Os dons, eles são ferramentas. A base é Cristo, o fundamento é Cristo. E Ele nos mune de ferramentas, de dons para edificação, para essa construção no corpo de Cristo. Efésios 2, 20 e 22 diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele, todo edifício bem ajustado, o que acontece? Cresce. Você almeja que essa igreja venha crescer? Cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Não somente a igreja, mas nós como corpo de Cristo, moradas do Espírito Santo. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Glória a Deus. Para a gente concluir, a edificação é pessoal, mas ela não é egoísta. Diga, a edificação é pessoal, mas ela não é egoísta. Se você se edifica, é que você está se preparando para servir no corpo de Cristo e edificar uns aos outros. Ela é coletiva, mas começa no coração de cada crente. Somos chamados a crescer em Cristo e, ao mesmo tempo, a ser instrumentos para que outros também cresçam. Amém? Você tem buscado crescer na fé diariamente? Para você pensar. Você tem edificado seus irmãos com suas palavras, atitudes e dons? Você fala o que der na telha? Você se comporta emocionalmente? Você ficou com raiva, você toma uma atitude precipitada, depois você fica pensando, puxa, não era para mim ter falado aquilo, não era para mim ter feito isso. Tem edificado seus irmãos? Sua vida está sendo construída sobre o fundamento que é Cristo? Essa palavra para nós hoje, irmãos, é para nós buscarmos mais do Senhor, edificar a nossa vida, nos fortalecer. E eu sei que a sua caminhada, assim como a minha, assim como de muitos, também os pastores, de todos nós, em algum momento da nossa vida, pela luta diária do dia a dia, a gente se perde, a gente para de ler, diminui a oração, e aí começa a se enfraquecer. É ou não é? Sim ou não? Sim. Para de comer um pouquinho. Vai tomar café de manhã? Toma só um golinho de café. Vai almoçar 1h da tarde, num trabalho pesado. Depois só janta, metade do que você janta. No outro dia você não toma café, só almoça e não janta. Teu corpo vai começar a dar uma reagida ali e falar, olha, você dá conta disso aí, porque eu preciso me alimentar. Espiritualmente, será que a gente não está tendo essa percepção? Cara, estou desanimadão. Vou mudar de igreja. Vou sair fora desse ministério. Eu estou cansado. Por que está cansado?
Ah, está muito pesado. Mas você então não está carregando o fardo de Jesus, que é leve, o seu fardo é suave. Você está carregando alguma bagagem aí extra, desnecessária. Jesus nos está mostrando aqui hoje, nessa noite, que para você se fortalecer, você precisa voltar e entender que a base, o fundamento é Ele. E a gente, tudo que faz para a nossa vida, para a edificação pessoal, Jesus é o nosso fundamento. Se eu faço isso nesse fundamento, Ele me fortalece. E eu sendo fortalecido, eu consigo fortalecer o meu próximo na nossa caminhada. Ler mais a Bíblia, meditar mais nela, orar mais, jejuar. Nosso convite é que você se envolva no corpo de Cristo, com certeza. Mas você precisa descobrir os seus dons, seu serviço no corpo de Cristo. Tudo que não é fundamento em Cristo desmorona. E a gente precisa manter Cristo no centro de todas as coisas. Há quem diga amém? A pergunta é: você entendeu? Pode levantar a mão, não vou te chamar para... Você entendeu? A segunda pergunta é: o que você vai fazer com isso que você aprendeu hoje? Aí é contigo. Feche seus olhos assentados mesmos. É um exemplo tão simples, né? Que nós falamos aqui. Eu vou pagar a academia para alguém ir no meu lugar, mas eu preciso sentir o efeito desse exercício. Não dá. Não, eu vou pedir alguém para orar por mim, eu vou pedir o pastor para ir lá em casa, eu vou marcar um gabinete. Mas e você? O que você está fazendo com a sua vida? O que você está fazendo com a sua vida espiritual? Ah, eu estou fraco. E aí, o que você está fazendo? Eu sei que você sabe que precisa ser feito, mas a pergunta é: você está fazendo alguma coisa? Você está esperando o que em Deus? Deus já está te instruindo nessa noite. Te posiciona, levanta dessa letargia, dessa vida cansada, de empurrar com a barriga todas as coisas na sua vida, as decisões do seu lar, as decisões da sua vida espiritual, estão encostadas em pastores, em gabinetes. O que você vai fazer da sua vida a partir de hoje? Essa é a pergunta. A palavra foi lançada para o seu coração hoje. A decisão é sua, a decisão é minha. Se eu não tomar uma atitude, irmão, ninguém toma por mim. Se eu não orar, por mais que alguém ore por mim, eu preciso orar, eu preciso me edificar. Se eu não ler essa Bíblia, e se eu pedir: Senhor, me ajuda, revela essa palavra para o meu coração. Comece a orar no seu lugar, não fica olhando para mim. Acho que você já poderia ter começado a orar. Dizer: Senhor, tem misericórdia da minha vida.